Bom dia a todos aqueles que se ligam no nosso trabalho de evangelização através dos vídeos, aprendendo e divulgando o Evangelho de Jesus. Que Ele nos ampare, nos guie, para que possamos trazer exatamente aquilo que Ele nos ensina, puro, iluminado, para que todos possam entender. E nós estávamos olhando o que diríamos hoje nesse instante, e a intuição nos trouxe a parábola dos talentos. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, servir a Deus e a Mamon. Então Jesus diz que nós não poderíamos servir a dois senhores. Aqueles que se entregam às coisas da terra não conseguem se entregar às coisas de Deus. E assim sucessivamente. E ele nos traz a parábola dos talentos. E disse que um homem ia se ausentar, chamou seus servos e lhes entregou seus bens. E deu a um 5 talentos, a outro 2, e a outro deu um só. A cada um segundo a sua capacidade de entendimento, de trabalho, de esforço, né? De poder melhorar. E partiu. Aquele que recebeu 5 talentos saiu em trabalho e conseguiu mais 5. Aquele que tinha 2 saiu em trabalho também e conseguiu mais 2. Aquele que recebeu um só ficou com tanto medo de perder o talento que não era dele e enterrou para que ele pudesse devolver assim que o Senhor chegasse. E quando o Senhor volta de viagem, procura os 3 para saberem o que havia feito daquilo que ele havia deixado em suas mãos, havia confiado aos 3. Aquele que tinha 5 talentos tinha conseguido mais 5. E aquele que tinha 2 tinha conseguido mais 2. Mas aquele que recebeu um só, a parábola não diz que ele tinha 1 e recebeu 1. Então a gente entende que ele não deveria ter nenhum talento e recebeu 1 para que ele pudesse começar a desenvolver um trabalho. E ele diz ao Senhor que sabia que o Senhor poderia castigá-lo se ele perdesse o talento. Ele ficou com tanto medo que o enterrou. E disse: aqui está, Senhor, o seu talento. Então, o que a parábola nos diz é que aquele que já tem um pouco de entendimento das leis divinas, não querendo perder aquilo que já aprendeu, sai em busca de aprender mais. E se ele já aprendeu amor, caridade, esperança, fé, né? Se ele já aprendeu principalmente a fraternidade, ele sai para saber o que ele pode fazer com isso tudo e conseguir um talento maior. E assim ele sempre vai desenvolvendo os talentos para que ele possa ser um ser melhor, mais progressivo a cada dia. E o progresso dele, nos talentos que Jesus nos informa, é espiritual. E ele fez isso, né? Ele tinha 5 e conseguiu mais 5 nesse trabalho.
A parábola não nos diz em que tempo. O que tinha 2, a gente chega a entender que ele tinha 2 talentos de entendimento de amor, de fraternidade, talvez. E ele sai para desenvolver esses talentos para que ele pudesse entender muito mais e conseguir mais. E ele consegue mais 2 talentos, mais 2 intenções de amor, de fraternidade. Mas aquele que não tinha nenhum, pobrezinho, ele não sabia o que fazer com aquele talento nas mãos, ele não conhecia. Ele não havia desenvolvido nele ainda nenhuma esperança de ser melhor. Aquilo que ele era estava lhe bastando. E ele disse, ele vai, se eu perder isso daqui, ele vai me castigar, então é melhor eu enterrar e depois eu devolvo e acabou. E assim ele tira toda a confiança que o Senhor havia depositado nele. E lembramos que a parábola diz que o Senhor distribui os talentos segundo a capacidade de cada um, né? E Jesus diz assim, aquele que tem 5, fala assim, servo bom e fiel, fostes fiel no pouco, e te darei uma intendência maior. Então, ele falou isso àquele que tinha 2 talentos, mas ele não disse isso àquele que havia enterrado o talento. Porque ele havia enterrado e simplesmente ele tirou sobre si a obrigação de pelo menos entender o que aquilo significava. E ele, despreocupado de tudo e qualquer coisa, enterrou o talento e disse, agora eu devolvo e continuo a minha caminhada do jeito que eu gosto. Mas o Senhor disse assim para ele, peraí, Senhor, ele diz pro Senhor do talento, sei que o Senhor é de rija condição e pode me castigar. E o Senhor disse a ele, servo mau e preguiçoso, sabias que eu poderia agir de forma negativa, né? Te castigando, e você simplesmente enterrou aquilo que eu disse que era para você começar a trabalhar. Mandou que desse o talento àquele que já tinha outros, porque ele sabia que aquele iria trabalhar os talentos, ia se servir deles para a sua sabedoria interior, para o seu crescimento espiritual, né? Então ele disse assim, tirai-o, servo inútil, lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes. É uma parábola que Jesus nos ensina, Mateus anotou, está no capítulo 25, versículo 14 a 30 do Novo Testamento. Então, quando nós nos preocupamos de crescer interiormente, de entender a lei divina, que é misericordiosa e amorosa acima de tudo, a gente cresce e vai descobrindo aquilo que Deus nos oferece de bom na caminhada. Claro que Ele nos oferece os talentos, mas o trabalho é nosso de descobri-lo e de multiplicar. Então, se eu tenho o amor, eu preciso entender até onde esse amor vai. O que esse amor pode fazer? E aí eu vou descobrindo no caminho todas as nuances desse amor. E eu cresço
em entendimento, em todas as posições espirituais que Deus me permite, sempre dentro da nossa capacidade de entendimento. Mas o esforço que nós deveremos fazer para desenvolver aquilo que Deus nos oferece e nos confia. E aquele que enterrou o talento, eu sempre digo, porque isso para mim é muito claro, ele recebeu o talento da fraternidade. E se ele tivesse se preocupado em saber o que significa fraternidade, o próprio Jesus diria para ele: somos uma família universal. Deus é o Pai e nós somos todos irmãos. Então, como irmãos, deveremos nos entender, nos ajudar e, no mínimo, sermos benevolentes com os nossos próprios erros para podermos entender o erro do outro. Isso seria, no meu entender, a fraternidade. Quando eu tento, eu digo eu, mas somos nós, tentamos entender o que o outro está fazendo no nosso caminho. E a gente não pode, de maneira alguma, tirá-lo do nosso caminho. É preciso que nós, dentro do que Deus nos confia, nos esforçarmos em entender o outro, ou no mínimo, tentar ajudá-lo. De alguma forma, dentro daquilo que nós já sabemos, porque recebemos algum outro talento e já o desenvolvemos. Então, o nosso esforço, o nosso estudo, como diz Kardec, que devemos estudar até o fim da nossa caminhada, porque a gente, quando sabe alguma coisa, fica mais lúcido em saber de que a gente não sabe nada. De que a gente demora tanto para aprender e muito mais para entender. Mas se nós enterrarmos aquilo que já sabemos, nunca daremos um passo na luz. É preciso que nós saibamos o que Jesus espera de nós e aquilo que Ele confia em nós. E nós devemos, no mínimo, orar por aquele difícil. O difícil na nossa caminhada significa luz para cada um de nós, quando nós conseguimos dar a mão e ajudá-lo. Tomara que eu tenha entendido a parábola e tenha conseguido passar. Porque, na verdade, nós estamos sentindo que Deus, nesse instante, espera de nós que nós, no mínimo, estudemos aquilo que Ele confia para nós e façamos o nosso trabalho. Vibramos pelos difíceis da terra, por aqueles que não conhecem as leis de Deus, e agradecemos a Deus os estudos que Ele nos permite a cada dia, para que nós possamos trabalhar amor, fraternidade, com muita esperança e, acima de tudo, com muita fé. E aí a caridade vai aparecer em nossos corações de modo pleno. E certamente entraremos nesse grupo que Jesus nos reserva para podermos caminhar com Ele. Que Deus nos reforce e nos ampare sempre. Graças a Deus.